Eu sempre gostei de pescar sozinho. Não era apenas pela pesca em si, era pelo silêncio, pela sensação de estar longe de tudo, longe de gente, de carros, de barulho. Apenas eu, a natureza e o som tranquilo da água se movendo devagar contra a margem. Foi exatamente isso que eu pensei quando decidi ir até o Lago Negro naquela tarde. O lugar ficava a quase 2 horas da cidade, no meio de uma região de mata fechada onde poucas pessoas costumavam ir. Um amigo meu tinha comentado sobre aquele lago meses antes, dizendo que quase ninguém pescava ali porque o acesso era difícil. Mas que, justamente por isso, os peixes eram grandes. Era o tipo de lugar perfeito para mim. Cheguei no final da tarde. O sol já estava baixo, espalhando uma luz alaranjada entre as árvores altas que cercavam o lago por todos os lados. A trilha de terra terminava numa pequena clareira de onde dava para ver a água. Assim que saí do carro, senti aquele silêncio pesado da mata. Não era um silêncio comum. Era profundo demais. Nem pássaros cantando, nem insetos. Apenas o vento leve passando pelas folhas. Na hora eu achei estranho, mas ignorei. Peguei minha vara de pesca, a caixa de equipamentos e caminhei até a margem. A água era escura. Não era apenas escura como um lago comum. Era quase negra, como se a superfície fosse um espelho opaco que escondia tudo que existia abaixo. Parecia profunda demais. Sentei numa pedra larga que ficava parcialmente dentro da água e preparei o equipamento com calma. O cheiro de terra úmida e folhas antigas estava forte no ar. A mata ao redor era densa, cheia de árvores tortas e raízes grossas que saíam do chão como se a própria floresta estivesse tentando se mover. Joguei a linha na água. A boia flutuou devagar, criando círculos suaves na superfície escura. Por alguns minutos, tudo ficou perfeitamente tranquilo. Era exatamente o tipo de momento que eu procurava quando vinha pescar. Apenas observar a água e esperar. Mas então algo mudou. Primeiro eu senti aquela sensação estranha de estar sendo observado. Não era um pensamento, era instinto. Aquela sensação primitiva que faz a gente olhar por cima do ombro mesmo quando não tem motivo. Olhei para a floresta atrás de mim. Nada. Apenas árvores, sombras longas e o vento fraco, mexendo as folhas. Voltei a olhar para o lago. Foi então que percebi uma coisa estranha. A água perto da minha boia estava se movendo. Não como quando um peixe se aproxima. Era diferente. Era como se algo grande estivesse passando lentamente por baixo da superfície, empurrando a água de maneira pesada e silenciosa. A boia começou a se afastar devagar, não puxada, empurrada. Franzi a testa e me inclinei um pouco para frente, tentando enxergar melhor dentro daquela água escura. Mas o lago era profundo demais. A superfície refletia apenas o céu escurecendo e as silhuetas das árvores. Então a boia parou. Ficou completamente imóvel. Segurei a vara com mais firmeza, esperando o puxão que indicaria um peixe. Mas ele nunca veio. O que veio foi algo muito mais estranho. Bem debaixo da superfície, a alguns metros da minha linha, algo se moveu. Uma sombra, grande demais para ser um peixe comum. Meu coração acelerou no mesmo instante. A sombra passou devagar, deslizando por baixo da água como se estivesse me observando. Era larga, comprida, e parecia se mover com uma calma quase consciente. Fiquei parado, tentando entender o que estava vendo. Talvez fosse um tronco submerso, ou um cardume. Foi o que eu tentei convencer a mim mesmo. Mas então a sombra parou, exatamente abaixo da minha boia. A superfície da água ficou completamente lisa por alguns segundos. E então algo começou a subir, muito devagar. A água começou a inchar para cima, como se alguma coisa enorme estivesse se aproximando da superfície diretamente sob minha linha. Meu corpo inteiro ficou tenso. Instintivamente comecei a puxar a vara para recolher a linha. Mas antes que eu pudesse fazer isso, a água se abriu por um segundo. Não foi um salto. Foi apenas um movimento curto, o suficiente para que eu visse algo pálido, uma forma alongada, quase humana, mas muito maior do que qualquer pessoa poderia ser. A pele parecia lisa demais, quase branca, como algo que nunca viu luz. E então desapareceu novamente nas profundezas negras do lago. Eu fiquei completamente imóvel, segurando a vara, tentando processar o que tinha acabado de ver.
O silêncio da floresta parecia ainda mais pesado agora. Olhei lentamente ao redor. A noite estava começando a cair, e pela primeira vez desde que cheguei ali, senti uma certeza desconfortável se formando dentro de mim. Eu não estava pescando naquele lago. Alguma coisa naquele lago estava me observando desde o momento em que eu cheguei, e eu tinha acabado de chamar a atenção dela. Depois que aquela coisa desapareceu sob a água, eu continuei sentado na pedra por alguns segundos, completamente imóvel. Meu cérebro ainda tentava encontrar uma explicação lógica para o que eu tinha visto. Talvez fosse apenas uma ilusão causada pela luz do entardecer. A superfície do lago refletia as árvores e o céu de uma forma estranha. Sombras podem enganar os olhos quando a gente está cansado. Foi o que eu tentei acreditar. Mas quanto mais eu lembrava daquilo, menos parecia uma sombra. Aquilo tinha forma, e tinha se movido. Respirei fundo e comecei a recolher a linha lentamente. A boia voltou deslizando pela água escura até chegar perto da margem. Nada tinha mordido a isca. Quando puxei o anzol para fora, percebi que a minhoca tinha desaparecido completamente. Não era algo tão incomum. Peixes pequenos costumam roubar a isca sem puxar a linha. Mesmo assim, aquela sensação incômoda continuava crescendo dentro de mim. Levantei os olhos novamente para o lago. A superfície estava completamente parada. O céu agora estava ficando mais escuro, pintado com tons profundos de azul e roxo. As árvores ao redor começavam a virar apenas silhuetas longas e retorcidas. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas cometi o erro que muitas pessoas cometem quando estão sozinhas em um lugar isolado. Eu ignorei meu instinto. Preparei outra isca e joguei a linha novamente. A boia caiu na água com um pequeno movimento circular e começou a flutuar devagar, afastando-se da margem. Peguei minha lanterna e coloquei ao meu lado, ainda desligada. A noite estava chegando rápido dentro da floresta, muito mais rápido do que na cidade. A escuridão parecia mais densa ali. Os minutos passaram devagar. Eu tentava me concentrar na pesca, mas minha atenção continuava voltando para aquela parte do lago onde eu tinha visto a sombra. A água ali parecia mais escura do que o resto, como se fosse um buraco. Depois de algum tempo, percebi outra coisa estranha. A floresta continuava silenciosa demais. Nenhum som de animais, nenhum movimento entre as árvores. Era como se tudo ao redor estivesse esperando alguma coisa. Então a boia começou a se mover novamente, mas não como antes. Dessa vez ela afundou um pouco. A linha ficou esticada. Meu coração acelerou. Segurei a vara com firmeza, esperando o momento certo para puxar. A boia mergulhou mais alguns centímetros. Então parou. Puxei a vara com força. Por um segundo senti peso na linha. Mas não era o movimento de um peixe lutando. Era diferente. Era como se algo estivesse apenas segurando a linha lá embaixo. Imóvel. Puxei novamente, tentando recolher. A linha respondeu com uma tensão pesada. Algo grande estava preso ali. Comecei a girar o carretel com mais força. A linha começou a subir lentamente pela água. O lago continuava completamente escuro, sem revelar nada do que estava abaixo. Meu coração batia cada vez mais rápido enquanto eu puxava. Então algo puxou de volta. Não foi um movimento brusco. Foi lento, pesado. A vara se curvou na minha mão enquanto a linha começava a descer novamente. Aquilo não estava tentando fugir como um peixe faria. Parecia mais interessado em permanecer ali embaixo, segurando a linha. Meu estômago se contraiu. Soltei um pouco da linha para aliviar a tensão. Por alguns segundos tudo ficou parado novamente. E então senti um puxão firme. Não era agressivo. Era deliberado. Como se algo lá embaixo estivesse testando a resistência da linha. Como se estivesse curioso. Minha mão começou a suar. Aquilo não parecia uma pescaria normal. E naquele momento outra coisa aconteceu. A água perto da margem começou a se mover. Não onde estava a boia, mas bem perto de mim. Virei a cabeça lentamente. A superfície do lago, a poucos metros da pedra, estava formando círculos lentos. Algo estava se movendo logo abaixo dali. Algo grande. Segurei a lanterna e liguei. O feixe de luz cortou a escuridão e iluminou a água. Por alguns segundos eu não vi nada.
Então percebi um movimento. Uma forma longa deslizando logo abaixo da superfície. A luz da lanterna tocou aquela coisa por apenas um instante, mas foi o suficiente. A pele era pálida, lisa, quase translúcida, e o formato do corpo parecia errado, comprido demais, os membros longos demais, como se fosse uma criatura moldada de maneira imperfeita. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando a cabeça daquela coisa virou lentamente na direção da luz. Eu não consegui ver olhos claramente, mas senti que ela estava olhando diretamente para mim, mesmo debaixo da água, mesmo naquela escuridão. Meu corpo inteiro congelou, e naquele mesmo instante a linha da minha vara ficou completamente frouxa. Olhei rapidamente para o lago. A boia havia desaparecido. A linha estava voltando sozinha pela água, como se aquilo lá embaixo tivesse soltado o anzol, ou como se tivesse terminado de brincar. Levantei devagar, sentindo um peso estranho no peito. A sensação de estar sendo observado agora era esmagadora. A luz da lanterna tremia levemente na minha mão enquanto eu iluminava a superfície do lago. Tudo estava calmo novamente, quieto demais, mas uma certeza começou a se formar dentro da minha cabeça. Aquilo não tinha sido um encontro acidental. Aquela coisa estava ali o tempo todo, e agora ela sabia exatamente onde eu estava. Eu fiquei parado por alguns segundos depois que a linha voltou vazia. A lanterna tremia levemente na minha mão enquanto eu iluminava a água ao redor da pedra. A superfície do lago havia voltado a ficar completamente lisa, como se nada tivesse acontecido. Mas agora eu sabia. Alguma coisa estava ali embaixo, e não era um peixe. Meu peito estava apertado, como se o ar tivesse ficado mais pesado dentro daquela clareira. Olhei ao redor, tentando escutar qualquer som da floresta. Nada. O silêncio continuava absoluto. Aquilo começou a me incomodar profundamente. Mesmo em lugares isolados, sempre existe algum som na mata. Insetos, pássaros noturnos, folhas sendo mexidas por pequenos animais. Ali não havia nada. Guardei rapidamente o anzol e comecei a recolher o resto do equipamento. Uma sensação urgente dizia que eu precisava sair dali antes que a escuridão tomasse completamente o lugar. Enquanto eu organizava as coisas, evitei olhar diretamente para a água. Era como se uma parte de mim tivesse medo de ver aquela coisa novamente. Coloquei a caixa de pesca no chão e comecei a enrolar a linha na vara. Foi então que ouvi um movimento na água. Não era longe. Era bem perto da margem. Meu corpo inteiro ficou rígido. Lentamente virei a lanterna naquela direção. A luz atravessou a superfície escura e iluminou pequenas ondas se espalhando pela água. Algo tinha acabado de se mover ali. Segurei a respiração. Esperei. Durante alguns segundos não aconteceu nada. Então a água começou a se mover novamente. Mas dessa vez não foi como antes. A superfície começou a se abrir devagar, como se alguma coisa estivesse empurrando de baixo para cima. Meu coração disparou. A lanterna tremia enquanto mantinha o feixe de luz apontado para aquele ponto. Primeiro apareceu uma forma pálida logo abaixo da superfície. Depois algo rompeu a água lentamente. Não foi um salto violento. Foi um movimento calmo, controlado, como se aquela coisa estivesse saindo do lago sem pressa. A primeira coisa que emergiu foi uma mão. Mas não era uma mão humana. Os dedos eram longos demais, finos demais, ligados por membranas escuras que brilhavam sob a luz da lanterna. A pele era branca, quase cinza, lisa como a de um animal que vive nas profundezas. As unhas eram compridas e curvas. Logo depois veio o braço, comprido de uma maneira perturbadora, fino e flexível. Meu estômago revirou. Eu não conseguia me mexer. A criatura continuou subindo lentamente. A cabeça apareceu logo em seguida. Ela tinha um formato estranho, alongado, com a parte de trás mais larga que a frente. A pele parecia úmida e refletia a luz da lanterna de forma opaca. Os olhos eram grandes, negros, profundos demais. Não piscavam, não demonstravam nenhuma expressão. A boca era estreita, mas se estendia mais do que deveria nas laterais do rosto, como se tivesse sido rasgada e cicatrizada muitas vezes. Aquilo não parecia um animal comum. Parecia algo antigo, algo que pertenceu às profundezas daquele lago por muito tempo.
A criatura apoiou aquela mão deformada na margem e começou a puxar o resto do corpo para fora da água. Foi nesse momento que meu corpo finalmente reagiu. Dei um passo para trás. Depois outro. A criatura parou. A cabeça virou lentamente na minha direção. Os olhos negros continuavam fixos em mim. Mesmo sem expressão, eu tinha certeza de uma coisa. Ela sabia que eu estava ali desde o começo. E agora estava curiosa. Meu instinto finalmente gritou dentro da minha cabeça. Eu precisava sair dali. Peguei a caixa de pesca e comecei a recuar devagar pela margem, sem tirar os olhos da criatura. Ela continuava parcialmente dentro da água, apoiada na lama da margem com aqueles braços longos demais, observando, esperando. Dei mais alguns passos para trás até alcançar a trilha estreita que levava de volta para o carro. A lanterna ainda estava apontada para ela. E foi quando eu percebi outra coisa. A criatura não estava sozinha. Por um instante, a luz tocou outra forma se movendo logo abaixo da superfície do lago. Depois outra. Sombras longas se movendo lentamente nas profundezas. Meu sangue gelou. Aquilo não era apenas uma criatura. Era um lago inteiro cheio delas. Foi nesse momento que a criatura na margem começou a se mover novamente. Mas agora não estava apenas saindo da água. Ela estava vindo na minha direção. Devagar, arrastando aquele corpo longo pela lama da margem. Foi quando eu larguei a caixa de pesca no chão e comecei a correr pela trilha. A escuridão da floresta parecia me engolir enquanto eu corria entre as árvores. Galhos batiam contra meus braços e meu rosto. Meu coração parecia querer sair do peito. Eu não sabia se aquela coisa conseguia se mover rápido em terra. Mas uma coisa era certa. Ela tinha saído da água. E agora sabia exatamente onde eu estava. Eu corri pela trilha sem olhar para trás. A lanterna balançava violentamente na minha mão enquanto o feixe de luz atravessava troncos, galhos, pedaços de chão irregular. A floresta parecia completamente diferente agora. O lugar que antes parecia apenas isolado agora parecia hostil, fechado, como se as árvores estivessem se inclinando para me impedir de sair. Minha respiração ficou pesada em poucos segundos. O ar frio da noite entrava queimando nos pulmões, enquanto meus pés afundavam na terra úmida da trilha. Por alguns metros eu só escutava meus próprios passos. Então ouvi outra coisa. Um movimento atrás de mim. Algo arrastando pelo chão. Parei por um instante. Não completamente. Apenas o suficiente para ouvir melhor. O som vinha da direção do lago. Algo estava se movendo entre as árvores. Devagar, mas se movendo. Meu estômago se contraiu. Voltei a correr. A trilha era estreita e mal iluminada. As copas das árvores bloqueavam quase toda a luz da lua, deixando apenas pequenos pedaços prateados espalhados pelo chão. Eu conhecia o caminho que tinha feito quando cheguei, mas agora tudo parecia diferente. As sombras mudavam de lugar e cada árvore parecia igual à anterior. Era fácil se perder ali. Corri por mais alguns minutos até sentir as pernas começarem a falhar. Foi então que ouvi novamente, mais perto dessa vez. Não era um som de passos comuns. Era como algo sendo arrastado pelo chão da floresta. Algo comprido, algo pesado. Parei novamente, tentando controlar a respiração enquanto desligava a lanterna por instinto. A escuridão da floresta me envolveu completamente. Eu não conseguia ver quase nada, mas agora eu podia escutar melhor. O som continuava, arrastando, aproximando. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Lentamente virei a cabeça para trás, tentando enxergar qualquer movimento entre as árvores. No começo não vi nada, apenas escuridão. Então uma forma começou a surgir entre os troncos. Alta, comprida, a criatura. Ela estava se movendo entre as árvores de uma maneira estranha. O corpo parecia flexível demais, quase serpenteando pelo chão da floresta. Os braços longos ajudavam a puxar o resto do corpo para frente. Ela não se movia rápido, mas também não parecia cansar. A cabeça se movia devagar de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa. Ou alguém. Fiquei completamente imóvel, tentando controlar até mesmo o som da minha respiração. A criatura parou. A cabeça virou lentamente na minha direção. Mesmo na escuridão eu consegui ver aqueles olhos negros refletindo um pouco da luz fraca da lua.
Ela sabia. Ela sabia exatamente onde eu estava. Minha garganta secou. Dei um passo para trás. O galho seco no chão quebrou sob meu pé. O som ecoou pela floresta. A criatura reagiu imediatamente. A cabeça levantou de forma brusca. O corpo inteiro começou a se mover mais rápido agora. Não era mais aquele arrastar lento. Ela estava vindo. Disparei novamente pela trilha, agora sem qualquer tentativa de silêncio. Galhos batiam contra meu corpo enquanto eu corria desesperadamente entre as árvores. Minha mente só tinha um objetivo: chegar ao carro. Se eu conseguisse entrar no carro, poderia sair daquela floresta. Poderia deixar aquele lago para trás. A trilha começou a subir levemente. Reconheci aquele trecho. Eu estava perto da clareira. A esperança me deu um pouco mais de força. Corri mais rápido. Então finalmente vi. Entre as árvores, alguns metros à frente, estava a pequena abertura da trilha. E no meio dela, meu carro. A visão do veículo parado na clareira trouxe um alívio imediato. Corri em direção a ele. Mas quando estava a poucos metros de alcançar a porta, ouvi algo atrás de mim, muito mais perto do que antes. O som de algo deslizando rápido pelo chão da floresta. Virei a cabeça por reflexo. A criatura estava saindo da trilha, agora completamente visível na luz fraca da lua. Ela parecia ainda maior fora da água. O corpo era longo, coberto por aquela pele pálida e úmida. Os braços finos tocavam o chão enquanto ela avançava de forma quase animal. Mas o que mais me paralisou foi perceber outra coisa. Havia movimento entre as árvores atrás dela. Mais formas. Mais sombras compridas deslizando pela floresta, saindo da direção do lago. Meu sangue gelou. Aquilo não era apenas uma perseguição. Eu tinha trazido a atenção de algo que vivia naquele lago. E agora elas estavam saindo da água, se espalhando pela floresta. E eu era a única coisa viva ali fora. Eu praticamente me joguei contra a porta do carro. Minhas mãos tremiam tanto que por um segundo eu não conseguia acertar a chave na fechadura. Meu coração batia de forma descontrolada enquanto eu lutava para abrir a porta. Atrás de mim, o som daquele corpo deslizando pelo chão da floresta estava cada vez mais próximo. Quando finalmente consegui abrir, entrei no carro e bati a porta com força. Tranquei imediatamente. Minha respiração estava descontrolada enquanto eu girava a chave na ignição. O motor demorou um segundo para responder. Aquele segundo pareceu uma eternidade. Quando o carro finalmente ligou, olhei pelo retrovisor. A criatura estava saindo da trilha naquele exato momento. Agora eu podia vê-la com clareza sob a luz fraca da lua e dos faróis que começavam a iluminar a clareira. Ela era ainda mais perturbadora fora da água. O corpo era longo, curvado de maneira antinatural, como se a coluna fosse flexível demais. As pernas existiam, mas eram finas, pareciam pouco usadas, dobradas de forma estranha enquanto os braços longos sustentavam a maior parte do movimento. A pele pálida refletia a luz de forma opaca, marcada por veias escuras que percorriam todo o corpo. A cabeça inclinou lentamente na direção do carro. Os olhos negros estavam completamente fixos em mim. Naquele momento, os faróis iluminaram algo atrás dela. Outras formas estavam saindo da floresta. Primeiro uma, depois outra. Sombras compridas e deformadas surgindo entre as árvores. Meu estômago afundou. Havia mais delas. Muito mais. Pisei no acelerador. O carro avançou pela pequena estrada de terra que levava de volta para a estrada principal. A suspensão balançava violentamente enquanto eu dirigia o mais rápido que podia naquele caminho irregular. Pelo retrovisor, ainda consegui ver as criaturas na beira da clareira. Elas não estavam correndo atrás do carro. Estavam apenas observando. Paradas. Como se soubessem que eu não representava mais uma ameaça. Ou como se simplesmente não precisasse me perseguir. Dirigi por vários minutos sem diminuir a velocidade. A floresta começou a ficar menos densa e finalmente a estrada de terra encontrou o asfalto da rodovia. Só então eu comecei a desacelerar. Minhas mãos ainda tremiam no volante. O lago tinha ficado para trás, mas minha mente continuava presa naquela clareira, naquela água escura, naquelas criaturas. Tentei convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido apenas algum tipo de animal desconhecido, algo raro que vivia isolado naquele lago.
Mas quanto mais eu lembrava do que tinha visto, mais difícil era acreditar nisso. Principalmente quando lembrei de uma coisa. Quando a primeira criatura saiu da água, eu tinha visto movimento nas profundezas. Muitas sombras. Muito mais do que apenas algumas. Nos dias seguintes eu tentei pesquisar sobre o Lago Negro. Queria saber se alguém já tinha relatado algo parecido, mas quase não existiam informações sobre ele. Era apenas um lago antigo no meio da mata, esquecido, até que encontrei algo em um fórum antigo de pescadores. Um comentário curto, escrito por alguém anos atrás. A pessoa dizia que tinha ido pescar naquele lago uma única vez, e que nunca mais voltou, porque durante a noite ele ouviu movimentos na água perto da margem. Movimentos que pareciam mãos tocando a superfície. E então ele escreveu uma última frase antes de encerrar o comentário. Algo que não saiu mais da minha cabeça desde então. Ele disse que aqueles não eram peixes. Disse que o lago era fundo demais, antigo demais, e que algumas águas ficam intocadas por tanto tempo, que deixam de pertencer ao nosso mundo. Desde aquela noite eu nunca mais voltei a pescar em lugares isolados. Mas às vezes, quando estou perto de rios ou lagos muito profundos, ainda sinto aquela mesma sensação. A sensação de estar sendo observado, como se algo estivesse lá embaixo, esperando, quieto, escondido nas profundezas escuras da água. Eu sempre gostei de pescar à noite. Existe algo na escuridão que torna tudo mais silencioso, mais lento. A água parece respirar de forma diferente quando o sol desaparece e a floresta ao redor mergulha naquela penumbra profunda onde as formas se tornam apenas sombras. Foi por isso que escolhi aquele lago. Ele ficava longe da cidade, escondido no meio de uma região de mata antiga onde poucas pessoas costumavam ir. A estrada de terra terminava alguns metros antes da margem, e dali era preciso caminhar por uma pequena trilha cercada de árvores altas e retorcidas. Cheguei pouco antes do pôr do sol. O céu ainda carregava tons de laranja e violeta quando estacionei o carro e comecei a preparar meu equipamento. O lago parecia tranquilo demais. A superfície da água estava tão parada que refletia o céu como um espelho escuro. Não havia vento, nem pássaros, nem o som de insetos. Aquele silêncio era profundo de uma maneira estranha, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Caminhei até a margem e escolhi uma pedra larga para me sentar. Dali eu podia ver quase toda a extensão do lago. A água era escura, mais escura do que a maioria dos lagos que eu já tinha visto. Não era apenas a cor da profundidade. Era como se a água absorvesse a luz. Preparei a vara com calma e joguei a linha. A boia caiu na superfície com um pequeno círculo de ondulações que logo desapareceram. Enquanto o sol desaparecia atrás das árvores, a temperatura começou a cair devagar. A névoa começou a se formar sobre a água, primeiro como uma camada fina e depois como um véu que parecia deslizar lentamente sobre o lago. Eu sempre gostei dessa parte da pescaria. O momento em que o mundo começa a desaparecer dentro da noite. Os minutos passaram lentamente. A boia permanecia imóvel na superfície escura enquanto eu observava a névoa se espalhar pelo lago. Foi então que ouvi algo. Uma voz, baixa, distante. No começo pensei que fosse imaginação. Talvez o vento passando entre as árvores. Mas então ouvi novamente um murmúrio, como alguém falando muito baixo. Levantei a cabeça e olhei ao redor. A margem atrás de mim estava vazia. Apenas árvores e sombras. Voltei o olhar para o lago. A névoa agora estava mais espessa, formando manchas irregulares que se moviam lentamente sobre a água. Foi então que ouvi claramente uma frase. Alguém estava falando. A voz vinha da direção do lago. Meu corpo ficou tenso imediatamente. Inclinei a cabeça, tentando escutar melhor. A voz parecia distante, quase abafada pela névoa, mas havia algo profundamente estranho nela. Era calma, tranquila, como alguém conversando normalmente, mas não havia ninguém ali. Levantei da pedra devagar e caminhei alguns passos até a beira da água. A névoa estava tão espessa agora que partes do lago simplesmente desapareciam dentro dela. Foi então que percebi uma forma, uma silhueta. Alguém estava sentado na margem do outro lado do lago. Meu primeiro pensamento foi que havia outro pescador ali, mas algo naquela figura parecia errado. Ela não se movia,
Não ajustava a vara de pesca. Não fazia nada. Apenas permanecia sentada, imóvel. E então a voz veio novamente. Mas dessa vez não parecia distante. Parecia mais perto. Muito mais perto. Meu estômago se contraiu quando percebi algo que fez o ar parecer mais frio ao meu redor. A voz não estava vindo da figura do outro lado do lago. Ela estava vindo da água, diretamente da água à minha frente. Eu me inclinei devagar, tentando enxergar através da névoa. A superfície do lago estava completamente escura. Mas então algo começou a acontecer. A água perto da minha linha começou a se mover. Ondulações lentas se espalharam pela superfície. E entre a névoa, uma forma começou a surgir. Primeiro apenas um contorno. Depois algo que parecia um rosto. Não era sólido. Parecia feito de névoa e reflexo. Mas havia olhos. E aqueles olhos estavam olhando diretamente para mim. Meu coração disparou. Dei um passo para trás instintivamente. A figura na água abriu a boca. E falou novamente. Mas agora a voz era clara. E disse algo que fez meu sangue gelar completamente. Ela falou o meu nome. Como se me conhecesse. Como se estivesse me esperando naquele lago. Naquele lugar onde o silêncio parecia pertencer mais aos mortos do que aos vivos. Por alguns segundos eu fiquei completamente parado. Meu nome ainda parecia ecoar dentro da minha cabeça. A voz tinha sido baixa, quase sussurrada, mas clara demais para ser confundida com o vento ou com algum som da floresta. Alguém tinha falado comigo, ou alguma coisa. Meus olhos continuavam fixos naquela forma que flutuava logo abaixo da superfície da água. A névoa se movia devagar sobre o lago, distorcendo tudo ao redor, fazendo com que aquela figura parecesse existir e desaparecer ao mesmo tempo. O rosto não era sólido. Parecia feito de reflexo e sombra, como se estivesse preso entre a água e a névoa. Mas os olhos estavam ali, observando. Esperei alguns segundos, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não era real. Talvez fosse apenas o reflexo do meu próprio rosto misturado com o movimento da água. Talvez eu estivesse cansado. Talvez a escuridão estivesse pregando uma peça na minha mente. Mas então a água se moveu novamente. Ondulações lentas surgiram ao redor da minha linha de pesca. E o rosto ficou mais nítido. Não era o meu reflexo. Era outra pessoa. Um homem. O rosto parecia antigo, como se estivesse desgastado pelo tempo. Os traços eram difíceis de distinguir, dissolvidos pela superfície do lago, mas ainda assim havia algo humano ali. Algo que me observava com uma calma perturbadora. Dei mais um passo para trás. A figura não me seguiu. Ela permaneceu exatamente onde estava, apenas flutuando logo abaixo da superfície escura. Então a voz veio novamente. Dessa vez parecia vir diretamente da água. Não era um som alto. Era como se as palavras surgissem dentro da minha cabeça ao mesmo tempo em que a superfície do lago tremia levemente. Você voltou. Meu estômago se contraiu. Eu nunca tinha estado naquele lago antes. Eu tinha certeza disso. Mas a voz falava como se me conhecesse, como se aquele encontro já tivesse acontecido antes. Olhei rapidamente ao redor da margem, procurando por qualquer sinal de outra pessoa escondida entre as árvores. A floresta continuava completamente escura e silenciosa. Voltei meus olhos para a água. A figura ainda estava ali, mas agora havia algo diferente. Outras ondulações começaram a aparecer ao redor, pequenos movimentos na superfície do lago, como se algo estivesse se aproximando debaixo da água. Meu coração começou a bater mais rápido. A névoa parecia se mover de maneira estranha agora, formando espirais lentas sobre a superfície escura. Então outra forma começou a aparecer, alguns metros à direita da primeira. Outro rosto, mais fraco, mais distorcido, como se estivesse mais distante da superfície. Engoli seco. Dei mais alguns passos para trás, mas não consegui tirar os olhos do lago. Mais ondulações surgiram. Outra forma apareceu. E depois outra. Rostos, figuras humanas surgindo lentamente da água como reflexos impossíveis. Alguns pareciam jovens, outros pareciam velhos. Alguns eram tão distorcidos pela superfície que mal pareciam humanos. Mas todos estavam voltados na minha direção, observando, esperando. A sensação que tomou conta do meu corpo naquele momento foi difícil de explicar. Não era apenas medo.
Era algo mais profundo. Era a sensação de estar em um lugar que não deveria existir, como se aquela margem fosse uma espécie de fronteira invisível. De um lado, o mundo que eu conhecia. Do outro, algo muito mais antigo. Algo que permanecia escondido nas profundezas daquele lago. A primeira voz voltou a falar. Já faz muito tempo. A água ao redor dela se moveu lentamente, como se respirasse. Você demorou para voltar. Minha garganta estava seca. Mesmo assim, as palavras escaparam antes que eu pudesse impedir. Eu nunca estive aqui. O silêncio que se seguiu foi estranho. As formas na água permaneceram imóveis. Então o rosto mais próximo se moveu levemente, como se inclinasse a cabeça. A voz respondeu com uma tranquilidade quase triste. Todos dizem isso. A névoa começou a ficar mais densa ao redor da margem. Por um instante tive a impressão de que a floresta atrás de mim havia desaparecido. Como se o lago tivesse se expandido. Como se tudo ao redor tivesse se dissolvido na escuridão. E foi nesse momento que percebi algo que fez meu sangue gelar. Alguns daqueles rostos não estavam olhando para mim. Estavam olhando para a margem. Para o espaço ao meu lado. Como se houvesse outra pessoa ali. Alguém que eu não conseguia ver. Eu virei a cabeça devagar. Por um instante, tive a sensação clara de que havia alguém ao meu lado na margem. A forma como alguns daqueles rostos na água estavam olhando para aquele ponto não parecia coincidência. Mas quando olhei, não havia ninguém. Apenas a névoa. Ela estava mais espessa agora, espalhando-se pela margem como um manto silencioso. As árvores atrás de mim estavam começando a desaparecer dentro dela, suas formas ficando cada vez mais distantes, mais irreais. Voltei os olhos para o lago. Os rostos ainda estavam ali, mais do que antes. Agora eu podia ver dezenas de formas flutuando logo abaixo da superfície escura. Algumas surgiam lentamente da água, outras desapareciam novamente nas profundezas, como se o lago respirasse almas em vez de ar. Nenhuma delas parecia viva, mas também não pareciam completamente mortas. Era como se existissem em algum lugar entre as duas coisas. A primeira voz voltou a falar. Você consegue ouvir agora. A água ao redor daquele rosto se moveu suavemente, espalhando pequenas ondulações que atravessaram a superfície negra do lago. Nem todos conseguem. Minha mente tentava encontrar uma explicação para aquilo. Qualquer explicação. Mas quanto mais eu observava aquelas formas, mais a lógica parecia escorrer pelos meus dedos como areia. Alguns daqueles rostos estavam distorcidos demais para serem apenas reflexos. Alguns pareciam feridos pelo tempo. Outros tinham expressões de tristeza tão profundas que chegavam a ser perturbadoras. Quem são vocês? Perguntei finalmente. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. O lago permaneceu silencioso por alguns segundos. Então várias ondulações começaram a se espalhar pela água, como se várias vozes tentassem falar ao mesmo tempo. Fragmentos de palavras começaram a surgir, sussurros, frases incompletas, memórias quebradas que pareciam escapar da superfície do lago. Eu me perdi na trilha, o barco virou, a água estava fria, eu não consegui voltar. As vozes se sobrepunham lentamente, criando um murmúrio coletivo que parecia vibrar dentro do ar frio da noite. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquela não era uma conversa comum. Parecia mais um eco. Como se aquelas vozes estivessem presas ali há muito tempo, repetindo os últimos pensamentos que tiveram antes de desaparecer. De repente, um rosto surgiu mais perto da margem. Muito perto. A forma era mais clara do que as outras. O rosto de uma mulher. Os cabelos flutuavam na água escura ao redor dela como fios de sombra. Os olhos estavam abertos, mas havia algo profundamente estranho neles. Não havia reflexo. Não havia vida. Apenas uma calma silenciosa. Você está ouvindo porque está perto, ela disse. A voz não parecia vir da boca dela. Parecia surgir diretamente da água. Perto de quê? Perguntei. Por um momento, todas as outras vozes desapareceram. O lago ficou completamente silencioso. A mulher olhou diretamente para mim. Então respondeu. Da linha. Um arrepio atravessou minha espinha. Que linha? Ela não respondeu imediatamente. A água ao redor dela começou a se mover lentamente, como se algo estivesse se mexendo nas profundezas logo abaixo. Então ela falou novamente.
A linha entre os lugares. A névoa começou a se espalhar ainda mais pela margem. Agora eu quase não conseguia ver as árvores atrás de mim. O lago parecia maior, mais profundo, mais escuro. A mulher continuou olhando para mim enquanto dizia algo que fez meu peito apertar. Algumas pessoas chegam perto dela sem perceber. Uma pausa, e algumas atravessam. O silêncio voltou. Foi então que senti algo estranho. Uma sensação leve na minha mão. Olhei para baixo. A vara de pesca ainda estava ali. A linha continuava mergulhando na água escura. Mas agora havia algo diferente. A linha estava esticada, como se algo estivesse segurando o anzol lá embaixo, muito fundo. Aos poucos, comecei a puxar. A linha veio pesada, lenta, como se estivesse trazendo algo que não queria sair das profundezas. Quando finalmente a superfície da água começou a se mover, senti um frio atravessar meu corpo, porque algo estava subindo, mas não parecia um peixe. A água começou a se abrir lentamente, e os rostos ao redor se afastaram, como se soubessem o que estava prestes a surgir. A linha continuava pesada. Cada movimento que eu fazia para puxá-la parecia encontrar resistência lá embaixo, como se algo estivesse segurando o anzol nas profundezas do lago. Não era o tipo de peso que um peixe faria. Era mais lento, mais constante, como se algo simplesmente não quisesse soltar. A água perto da minha linha começou a se mover. Primeiro vieram pequenas ondulações, suaves, quase silenciosas. Depois a superfície escura começou a se abrir lentamente, formando círculos cada vez maiores que atravessavam a névoa espalhada sobre o lago. Os rostos que flutuavam ali começaram a se afastar. Não desapareceram, mas recuaram, como se estivessem abrindo espaço. Meu coração começou a bater mais forte. Continuei puxando a linha. Devagar. A sensação que crescia dentro de mim era difícil de explicar. Não era apenas medo do que poderia surgir da água. Era a impressão de que eu estava interferindo em algo que não deveria ser tocado. Algo que pertencia àquele lugar muito antes de eu chegar ali. A linha ficou ainda mais tensa. Então a superfície da água começou a se mover de forma diferente. Não como um peixe lutando, mas como algo subindo lentamente, muito lentamente. A névoa ao redor daquele ponto começou a girar, como se estivesse sendo puxada para perto da água. E então algo apareceu. Primeiro foi apenas uma forma escura logo abaixo da superfície. Grande, imóvel. Continuei puxando. Meu corpo inteiro estava rígido agora. A forma começou a subir. A água tremeu levemente quando algo finalmente rompeu a superfície. Não foi um peixe. Era uma mão. Uma mão humana. Pálida. Os dedos estavam curvados de maneira rígida, como se tivessem permanecido muito tempo submersos. A pele parecia translúcida sob a luz fraca da lua, quase da mesma cor da névoa que cobria o lago. Eu soltei a vara imediatamente. Ela caiu na margem com um som seco. A mão permaneceu ali, presa na linha. Mas algo mais começou a acontecer. A água ao redor dela começou a se mover. Mais mãos começaram a surgir. Primeiro uma, depois outra. Braços pálidos emergindo lentamente da superfície escura, como se o próprio lago estivesse tentando alcançar a margem. As vozes voltaram, mas agora não eram sussurros isolados. Era um murmúrio coletivo, triste, antigo, cheio de uma espécie de cansaço que parecia ter atravessado muitos anos. Não vá embora. Fique. Ainda não terminou. As palavras surgiam entre as ondulações da água como ecos quebrados. Eu dei vários passos para trás. Meu corpo inteiro dizia para correr, mas havia algo me prendendo ali. Não era apenas o medo. Era outra coisa. Uma sensação estranha de familiaridade, como se aquele lugar estivesse tentando me lembrar de algo que minha mente havia esquecido. Foi então que percebi algo perturbador. Alguns daqueles rostos estavam sorrindo. Não era um sorriso alegre. Era um sorriso triste, como o de alguém que finalmente encontrou algo que procurava há muito tempo. A mulher que tinha falado comigo antes voltou a surgir perto da superfície. Ela olhou para mim com a mesma calma silenciosa. Você sente, não sente? Minha voz saiu quase como um sussurro. O quê? Ela respondeu sem desviar os olhos. A linha, a névoa agora cobria quase toda a margem. Eu mal conseguia ver a floresta atrás de mim.
O lago parecia se estender em todas as direções. A mulher continuou falando. Você está muito perto agora. As mãos na água começaram a se mover lentamente, não de forma agressiva, mas como se estivessem tentando alcançar algo, ou alguém, perto demais para simplesmente ir embora. Meu peito apertou. Olhei novamente para a água, para os rostos, para as mãos que emergiam lentamente da superfície escura. E então algo surgiu na minha mente. Uma memória, fraca, distante, a lembrança de água fria, muito fria, a sensação de afundar, de não conseguir respirar, de ouvir vozes chamando meu nome enquanto tudo ficava escuro. Meu estômago afundou. Eu dei mais um passo para trás. E pela primeira vez desde que cheguei ali, comecei a perceber algo que me fez sentir um medo ainda maior do que qualquer coisa naquele lago. Eu não lembrava de como tinha chegado ali. A névoa já cobria quase tudo. A floresta atrás de mim tinha desaparecido completamente dentro daquele véu branco e silencioso. O mundo parecia menor agora, como se aquele pedaço de margem e o lago fossem as únicas coisas que existiam. Eu tentava lembrar, tentava puxar qualquer memória clara de como tinha chegado ali, mas tudo o que eu encontrava eram fragmentos soltos. A estrada de terra, o carro estacionado, a trilha na floresta. Depois disso, nada. Era como se alguém tivesse apagado o resto. Voltei a olhar para a água. As mãos ainda estavam ali, emergindo lentamente da superfície escura. Não se moviam com pressa, nem com violência. Apenas se estendiam, como se buscassem algo que estava fora de alcance, ou como se estivessem esperando. A mulher continuava perto da margem. Seu rosto flutuava logo abaixo da superfície, cercado pela água negra e pela névoa que escorria sobre o lago. Agora você lembra, ela disse. Minha garganta estava seca. Lembrar do quê? Ela não respondeu imediatamente. Os outros rostos começaram a se mover lentamente ao redor dela, formando um círculo silencioso logo abaixo da superfície. Alguns olhavam para mim, outros apenas flutuavam, como memórias presas naquele lugar. Então a mulher falou. Do caminho. Um arrepio percorreu minha espinha. Que caminho? Ela ergueu os olhos em direção à margem. Para mim, o mesmo que todos nós fizemos. Meu coração começou a bater mais forte. As vozes começaram a surgir novamente ao redor do lago, mas agora elas não pareciam confusas ou fragmentadas como antes. Agora pareciam mais claras, mais próximas. Eu escorreguei na pedra. O barco virou no meio do lago e nadei até não conseguir mais. A água estava fria demais. Cada frase parecia carregar o peso de um último momento. O momento em que cada uma daquelas pessoas havia cruzado aquela linha invisível que a mulher tinha mencionado. A linha entre os dois mundos. Meu olhar caiu novamente sobre a água, sobre as mãos, sobre os rostos. Então algo finalmente começou a se encaixar dentro da minha cabeça. Uma memória mais forte, mais nítida. Eu estava no lago, mas não na margem. Eu estava dentro da água. Lembrei da sensação do frio atravessando meu corpo. Lembrei de tentar nadar. Lembrei da superfície ficando cada vez mais distante enquanto meus braços ficavam mais pesados. E então lembrei de algo ainda pior. Lembrei de ver a margem. A mesma margem onde eu estava agora. Mas naquela memória havia pessoas ali. Pessoas olhando para o lago, chamando por alguém, chamando por mim. Meu estômago afundou. Olhei novamente para a mulher. Eu me afoguei. Ela não parecia surpresa. Apenas assentiu, lentamente. Sim, o silêncio tomou conta do lago novamente. As vozes desapareceram. A água ficou calma, quase imóvel. Mas então por que eu estou aqui? Perguntei. Minha própria voz parecia distante agora, como se estivesse vindo de algum lugar atrás de mim. A mulher respondeu com a mesma tranquilidade que tinha desde o começo, porque alguns demoram para perceber. A névoa começou a se mover lentamente sobre o lago. Agora ela não parecia apenas névoa. Parecia uma passagem, um caminho silencioso que se estendia pela água escura. Este lugar é a linha, ela continuou. O lugar onde alguns ficam por um tempo. Olhei novamente ao redor, para os rostos, para as mãos, para as formas silenciosas presas entre a superfície e a profundidade. E depois, perguntei,
A mulher olhou para o centro do lago, para a escuridão profunda onde nenhuma luz parecia alcançar. Depois nós seguimos. As mãos na água começaram a afundar lentamente, uma a uma. Os rostos também começaram a desaparecer, como reflexos sendo apagados pela superfície. A mulher foi a última a permanecer ali. Antes de desaparecer completamente, ela olhou para mim uma última vez. Agora você sabe. A superfície da água ficou completamente lisa. A névoa começou a se afastar lentamente da margem. E pela primeira vez desde que cheguei ali, consegui ver a floresta novamente. As árvores, a trilha, o caminho de volta. Mas quando olhei para o chão onde eu estava, não havia pegadas, não havia vara de pesca, não havia nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Apenas a margem silenciosa e o lago escuro. Às vezes, algumas pessoas ainda vão pescar naquele lugar. Durante o dia, ele parece apenas mais um lago tranquilo no meio da floresta. Mas à noite, quando a névoa começa a se formar sobre a água, alguns dizem que conseguem ouvir vozes, sussurros suaves vindos da superfície escura, conversas baixas, como se alguém estivesse pescando na margem, falando com pessoas que ninguém mais consegue ver. Pessoas que ficaram presas por um tempo naquela linha silenciosa entre o mundo dos vivos e o lago onde os mortos ainda conseguem falar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!